Bom, esse caso é aquele que você tem que respirar. Eu acho que é um dos casos mais bárbaros que eu já fiz aqui nesse canal. Para começar, quando você ouve uma história como essa, você começa a viajar em perguntas. Onde estavam os vizinhos? Onde estavam as pessoas do sistema escolar em que a mulher foi lá na escola, um por um, e disse que estavam se mudando e eles simplesmente não verificaram? Como ninguém viu algo errado, como ninguém tentou intervir. É desconcertante que todos os casos que eu trago aqui no canal, a participação dos assistentes sociais chega a ser criminoso. Se eu estivesse em apuros e alguém dissesse, eu vou ligar pro sistema social, eu ia começar a chorar e dizer, não faz isso. Não faz isso. Porque é impressionante, eu não consigo entender todos os casos que eu tenho aqui no canal. Todos os casos. Todos os casos que dependem de assistência social, dos assistentes sociais, os desfechos são os piores. E o pior, eu tenho um caso berrante para fazer, que já está na minha mira, e eu já sei, porque a minha mãe me contou, que ela que me passou o caso, ela gostou do caso e disse, olha, esse caso é bom, vai combinar com você. E ela já falou pra mim que a assistência social do caso vai beirar ao absurdo dos extremos. Então eu já nem imagino o que está me aguardando, mas eu não consigo entender que tipo de profissionais fazem perguntas sobre a mãe na frente da mãe. Eu não consigo entender. Esse assim é o básico. Isso eu acho que não precisa de formação. Não precisa de formação para você simplesmente raciocinar e falar, não, como eu vou fazer perguntas delicadas sobre a mãe, ela não deve estar presente no mesmo ambiente que esses menores. Isso para mim não faz o menor sentido. Como duas mulheres entraram lá para fazer as perguntas. Duas mulheres. Como elas não identificaram? Será que essas senhoras não eram mães? Não é possível. Será que elas não se comoveram? Será que elas... Gente, a história que a Suzanne contou era mirabolante demais para ser uma invenção dos horrores que a mãe fazia. O tipo de intervenção que deveria ter ocorrido ali era extremo, era grave. Não dá para entender, não dá para explicar. Isso é muito grave em um nível que mostra como alguma coisa é errada nesse sistema. Eu vi um documentário recentemente, uns meses atrás, e mostrava a história de pais, no caso homens, que tentavam a guarda dos seus filhos, considerando que as mães eram mulheres horríveis. Eu vou falar uma coisa pra vocês. Eu vi o documentário e eu fui passando mal. Mas foi me dando agonia e me dá um desespero. Uma vontade de fazer alguma coisa, mas aí você entra em desespero porque você vê que você não pode fazer nada. Aí esse documentário mostrava homens desesperados, lutando pela guarda dos filhos. O sistema de família não fazia nada, os juízes não faziam nada. Tinha um caso de um homem, nossa, que desespero. A mulher ficou com muita raiva do cara, porque ele largou dela, ela era uma mulher horrível. Aí, eles tinham um filho lindo, um menino muito bonito. O que aconteceu? Ela simplesmente começou a encher o garoto de comida para ele ficar obeso. E o garoto ficou obeso e começou a sofrer na escola, começou a se sentir mal com a aparência, e ela dava de tudo para ele engordar. O pai via aquilo ali e sabia que era pura maldade da mulher. Gente, ele entrou, contratou advogados, o advogado falou, olha, você vai fazer o seguinte, toda semana que o garoto passar na sua casa, você vai pesá-lo no dia que ele chegar, e depois você vai pesá-lo no dia que ele sair. Então, ele foi juntando uma planilha, comparando o peso do garoto quando ele chegava e o peso dele quando ia. Obviamente, ele tinha uma alimentação saudável com o pai, então ele emagrecia. Quando ele chegava da mãe, o peso dele estava extremo. Pois vocês não acreditam, ele foi até o juiz, apresentou essas provas, o juiz ainda o impediu de passar a semana com a criança, que no caso era uma semana com a mãe e uma semana com ele. Depois, o juiz falou, agora você só vai poder ter visita supervisionada. A mulher chegava lá, falava horrores, sem prova nenhuma,
Todo mundo acreditava. Eu não entendo isso. Ninguém investigava. Gente, o homem foi tendo um desespero que, sabe, o mais triste na história? Foi tão horrível o que aconteceu com ele, entre as tentativas legais dela infernizar a vida dele, que ele desistiu do filho. Esse é o fim menos trágico, porque outros, eles foram mostrando fotos e foram contando a história. Tinha um cara que simplesmente tirou a própria vida, depois que o tribunal não deixou mais ele ver o filho dele. Teve uma outra, a mulher engravidou do cara, e aí ele não quis ficar com ela. Ele falou, eu vou assumir, o bebê é meu, eu quero ser pai, mas eu não vou ficar com você. Pois vocês não acreditam? Ela conseguiu abrir um processo para doar o bebê. Ele esperneou, chorou, foi no tribunal, e ainda assim permitiram que ela doasse o bebê. Ele ficou impedido de saber para onde o filho dele estava indo, e a mãe ficou de bem. Ainda disseram, não, é o direito dela, é a mulher, é não sei o quê. Assim, é berrante. Eu não gostaria de estar perto de ninguém que passa por uma situação como essa, porque esse tipo de sofrimento é torturante. Já é desesperador. Eu já lidei com um caso uma vez que era desesperador. No caso era a mãe, que temia perder a guarda da filha. Era impressionante. Aí quando o caso é inverso, parece que o homem tem vantagem. E assim, é incrível, não tem explicação. Quando o homem é do mal, é um mau caráter, aí ele tem vantagem. E ela estava temendo perder a guarda da filha, e nesse caso ele tinha dinheiro, ela tinha menos. Já era desesperador acompanhar aquilo. Imagina quem está lutando para conseguir recuperar, para tirar o filho, a filha das garras de uma mãe diabólica. Aí você vê o pai do William, que tentou de tudo, a justiça virou as costas para esse homem. É impressionante. Eu acho que uma coisa que potencializou muito e que fez com que ela continuasse fazendo tudo aquilo é o fato de que ela foi se safando. O tribunal, é para isso aqui, a gente já tinha discutido muito isso em casos aqui, na época do julgamento do Johnny Depp, eu falei sobre isso, eu trouxe estatísticas. As mulheres têm muito menos chances de serem condenadas, mesmo cometendo o mesmo crime que um homem. As pessoas simplesmente se comovem quando olham para aquele rostinho, quando olham para aquele cabelo, para aquela carinha de inocente, e aí elas se safam completamente. Essa mulher se safou a sangue frio, as provas são claras. Ela tirou nele pelas costas. Como um júri inocentou. A quantidade de casos aqui do canal em que mulheres se safaram cometendo barbaridades é monstruosa, você pode olhar. Gente, nós temos aqui um dos casos da Michelle Carter, 5 meses de prisão. Gente, é aquela menina, vocês lembram daquele caso lá? Da menina que matou o bebê, ela matou o bebê. E também não foi condenada a nada. Então, assim, você olha, e sem contar, esse ainda é o mais bárbaro. Esse ainda é o mais bárbaro desse caso. A garota tirou a vida do bebê e o tribunal ainda disse que as cinzas do bebê podiam ficar com ela, mesmo o pai lutando na justiça para que fosse entregue a ele. Então, simplesmente você vê como o sistema aqui é altamente disfuncional. Parece que foi projetado para simplesmente beneficiar um dos lados, não importa o quão errado ele esteja. E o mais triste nisso tudo, que quem vai sofrer mais do que um pai que está lutando pela guarda do filho, que está lutando contra a alienação parental, são os menores. Esses são as maiores vítimas, porque eles vão ser submetidos a todo tipo de tortura, aonde o sistema não está ali para protegê-los, o sistema não foi feito para lidar com eles, porque esse sistema que nós temos, tanto aqui no Brasil e nos Estados Unidos também, que a gente tem uma lei muito melhor, tem um sistema legal que funciona muito melhor do que aqui, e tem aspectos lá que são bem mais coordenados, e inclusive em alguns pontos a gente até aplaude, mas o sistema, a vara de família deles, eu acho péssima também, do mesmo nível daqui, sem contar essas situações de assistência social. Simplesmente todos os casos em que há um menor ali pedindo socorro, ninguém faz nada para ajudar. Eles têm o poder. E aí nessas horas, a gente quer, muitas vezes, realmente se pensa nisso que eu comentei ali. Os vizinhos, e não sei quem, os parentes. Mas aí, a responsabilidade, de fato, não é do vizinho, não é dos parentes, é da assistência social. O poder não está nas mãos dos vizinhos. Está na mão da assistência social. Eles têm o poder, eles que têm que intervir. Eles que têm que fazer alguma coisa para salvar
Se tivessem intervido, se tivessem recolhido, a história de todos eles teria sido diferente. O sangue daquelas garotas está na mão daquele pessoal de assistência social. É impressionante como tudo dá errado. O sangue dessas garotas estava nas mãos daqueles jurados, já que todos já devem ter perdido a vida a essa altura. O psiquiatra que testemunhou, eu não entendo. Eu acho inadmissível quando alguém vai testemunhar em favor de um monstro como esse, um psiquiatra que simplesmente se vendeu. Ai, ela mostra remorso, não mostra remorso nenhum, nunca mostrou. Ela simplesmente viu que se safou de um crime e ela se deu conta, ela percebeu que pelo fato dela ser mulher, ela tinha uma vantagem imensurável. Ela tinha uma vantagem que nenhuma outra pessoa tinha. Ela poderia fazer o que quisesse e ninguém poderia detê-la. É difícil imaginar que os filhos estudavam cada um em uma escola diferente. Então, como a mulher aparece várias vezes na escola e ninguém pergunta, então tá, temos que verificar realmente para onde você vai, os documentos. Eu não entendo isso. E o mais triste nesse caso é que tudo cooperava. Tudo cooperava para que essa mulher se safasse. Um dos detalhes que mais me chocou na minha pesquisa é que depois que ela foi presa, o pessoal que a conhecia naquele bairro em Salt Lake City ficou do lado dela. Isso é mentira! Conhecemos essa senhora e ela é incapaz de fazer mal a uma mosca. Gente, com as malas dela prontas. Prontas. A polícia, olha, tá, ela ia fugir com o seu dinheiro, viu? Pois mesmo o homem que prestou o dinheiro, a idosa que ela cuidava, todo mundo que a conheceu, não, incapaz, é mentira, é um complô. Ainda tinham pessoas defendendo, fazendo visitinha, erguendo faixas, inocente presa. Mas assim, o nível do absurdo nesse caso estremeceu, assim, é um terremoto, passou por cima de tudo. Acho que assim, aqui deu tudo errado nessa história, mas aqui deu tudo errado mesmo. O nível de violência é altamente extremo, sem contar, o mais chocante é que, até onde eu sei, com os níveis de acusação que a Suzanne havia feito, o serviço de assistência social, mesmo que tivesse considerado que tudo estava ok, deveria ter retornado outras vezes para verificar, para fazer checagens, para ver registros de escolas. Eles não fizeram isso. E a Teresa, quando ela viu que as mulheres acreditaram na história dela, ela deve ter sentado na cama, ela deve ter rido e ela deve ter falado: eu sou imbatível, eu sou indestrutível e eu realmente posso fazer o que eu quiser. E ela fez o que queria. E ainda está pedindo liberdade condicional. Mas eu já vou falar disso lá na frente. O sistema falhou aqui em todos os aspectos. Todo mundo errou com esses menores. A justiça falhou desde o começo. Sem contar que esse caso é desolador do começo ao fim. Aqui não tem, esse caso não tem um respiro, não tem um momento de esperança. Esse caso aqui é soco atrás de soco, do primeiro segundo ao último segundo. E se tratando de uma situação como essa, você fica muito revoltado. Por que muitas histórias envolvendo menores mexe com as pessoas? Faz com que as pessoas fiquem revoltadas, indignadas. Porque todos sabemos e temos consciência que os menores não conseguem se defender. Um adulto, ele até pode se defender. Muita gente ainda perde a vida, lamentavelmente, mas ainda tem chances de se defender. Às vezes a pessoa só não sabe como e ela acaba sendo vítima disso, da falta de conhecimento, de uma estratégia. Às vezes ela precisa fugir, ela não foge, ela fica. Mas o menor ali não tem isso. Ele absolutamente não tem esse conceito, ele não tem força física, ele não tem condições financeiras, ele fica literalmente à mercê dos pais. Ele fica refém de adultos ou de uma adulta. E nesse caso de alguém que tinha muito poder, uma mãe diabólica. E eu acho muito interessante é que o William, quando foi preso, ele falou para a polícia que ele não tinha intenção nenhuma de procurar os irmãos. Ele disse, inclusive foi muito forte assim, no depoimento dele, ele colocou assim: eu não tenho interesse, eu não quero saber nada dos meus irmãos. E alguns de vocês podem estar se perguntando: nossa, por que eles não foram atrás um do outro? Por que eles querem manter essa distância? E esse caso aqui é um exemplo vivo de como o trauma ele opera em diferentes situações. Tem um outro caso que eu vou trazer aqui que é muito triste, que ele também tem um desfecho como esse.
aonde as duas vítimas, que eram irmãs, uma vai embora e a outra nunca mais tem notícias dela. E o que mais me comoveu nessa irmã, que eu fiquei tão triste, deve ter uns 3 anos também que eu vi esse caso, que ela dizia: eu não entendo por que a minha irmã não quer falar comigo, por que ela não quer mais me ver, eu não entendo. E eu entendo, eu gostaria muito de encontrar com ela para dizer eu sei o porquê. Se você olhar para o caso dos irmãos Turpin, então, o que acontece? Os irmãos Turpin, hoje, são irmãos que estão em constante comunicação, contato, um tenta proteger o outro, eles não vão se afastar, permanecerão juntos pelo resto de seus dias. E aí, você olha para a situação deles, irmãos que viveram coisas parecidas com esses irmãos, mas aqui a reação é diferente. Esses irmãos não quiseram mais ver um ao outro. E aí você fala, por quê? A Teresa conseguiu ser mais perversa em um aspecto do que o David e a Louise Turpin. Porque o David e a Louise estavam em 2. A Teresa estava sozinha. Então, ela não conseguia fazer tudo o que precisava com seus próprios braços. Então, ela precisava usar os seus filhos para manipular e até mesmo para agredir um ao outro. No caso dos Turpin, como o casal tinha um para validar o outro o tempo todo, naquele horror, nós vemos que em um determinado momento, eles colocaram os irmãos mais velhos como monitores para supervisionar os irmãos mais novos. Então, eles começaram, em um determinado período, a fazer com que psicologicamente um irmão ficasse contra o outro. Mas isso não teve um efeito duradouro, porque ao mesmo tempo em que os irmãos mais velhos eram monitores a partir de uma determinada época, os pais faziam questão de limitar o contato entre eles. Então, há um momento específico em que, embora um acabe tendo que ficar vigiando o outro, não há um uso de violência física. Então, você quase não encontra relatos como esse. A gente acha até mesmo que em um determinado momento, quando eles moravam no Texas, os irmãos tinham que disciplinar quando alguém cometia alguma coisa, mas era colocado na gaiola, não era agressão física. Aqui havia agressão física. A Teresa fazia, ela obrigava com que um irmão agredisse o outro, porque só ela era difícil demais para exercer toda aquela violência física. Então, o impacto emocional aqui é muito profundo, porque mesmo que os irmãos estivessem sendo obrigados, o trauma acabou se enraizando não apenas com a torturadora principal, mas nos outros irmãos que foram instrumentos para a execução dessa violência. Então, esses irmãos que serviram de suporte entraram no registro da memória como contribuintes do trauma. Então, eu não acho que a distância que o William tem dos irmãos, no caso dos que sobraram, que foram apenas 3, ou do que ele tinha de quando ainda a Terry estava viva, era por sentir ódio, repulsa, mas era simplesmente que olhar, encontrar com qualquer irmão o faria reviver todo o trauma. E isso se aplica aos demais, no caso a Terry, ao Howard e ao Robert. Uma consequência do trauma é que não é apenas o executor que fica marcado em você, mas é o que ele está usando também. Então você pode pensar em uma situação da sua vida. Vamos imaginar, pegar um caso extremo aqui de alguém que é violado, ou foi violado, era violado. De repente, você era violado no seu quarto. Provavelmente, hoje adulto, se a sua mãe e seu pai ainda moram na mesma casa, você vai sentir certa resistência, você sente certa resistência até mesmo passar pela porta daquele quarto. Porque foi ali que tudo aconteceu. O quarto em si não tem culpa, as paredes não têm culpa, os tijolos não têm culpa, o armário, a cama, nada que estava ali dentro tem culpa. Ninguém ali foi cúmplice. Se a cama fez parte do que aconteceu, ela foi forçada a servir o monstro que te atacou. Mas infelizmente,
O cérebro não faz essa desassociação porque é difícil demais para lidar. É grave demais. Nós ficamos marcados por tudo o que envolvia a circunstância ruim que nos atingiu. Então, no caso dos irmãos Turpin, eles sofriam mais do que eram usados para exercer violência um contra o outro. Então, hoje, eles podem se apoiar em suas próprias memórias e também na identificação de que o outro sabe exatamente o que ele passou. Ou ele entende o que eu passei, porque ele também passou por isso. O olhar de interpretar e identificar o outro como vítima nessa situação dos Turpin é muito mais claro do que na situação dos irmãos Knorr. Infelizmente, essa mulher foi tão perversa que ela destruiu literalmente a sua família em diversos níveis. Ela conseguiu jogar um contra o outro na memória emocional. O nível de maldade dessa senhora é extravagante, é incompreensível e principalmente é revoltante. Às vezes você viveu alguma coisa muito difícil na sua infância e os seus irmãos fizeram parte disso. E hoje você quer distância deles. Não porque tem raiva, mas porque de alguma forma eles lembram daquilo que aconteceu. Às vezes, a situação não envolve seus irmãos. Pode envolver outra figura, uma figura importante da sua vida que não tem culpa. Não tem culpa direta. E eu preciso te dizer que você precisa resolver isso. Porque você ainda está sendo vítima da maldade que foi atribuída e que foi exercida quando você estava em desvantagem. Às vezes, após o término do cativeiro e dependente do cativeiro que você passou, cada um foi para um lado. Familiares divididos emocionalmente. E essa divisão não é saudável, porque essa divisão é fruto do que te aconteceu. E é importante você entender agora que você já perdeu tanta coisa. Pode ter perdido a infância, a juventude, a adolescência, perdeu tantas coisas boas, foi privado de tantas sensações e emoções positivas e hoje você ainda está perdendo porque o trauma ainda está exercendo um bloqueio poderoso. Um bloqueio que te afasta das pessoas que amam você ou que você ama. Às vezes você se encontrou com alguém e você falou, olha, eu compartilho desse mesmo sentimento, só não sei explicar o porquê. Alguém que disse, eu amo fulano, mas eu não consigo entrar em contato. Eu amo, mas eu amo de longe. Porque a pessoa é tóxica, porque a pessoa é ruim, te fez mal? Não é por isso, eu só não consigo. E às vezes você não sabia explicar o porquê, mas hoje, se essas palavras se encaixarem com a sua situação, com a sua história, eu quero dizer para você, não deixa o seu agressor roubar esse contato. Você já foi roubado em tanta coisa. Não deixe que essa maldade continue se estendendo, lhe causando mal, até os dias de hoje. Eu sei que é difícil, não é uma coisa que você vai levantar da noite pro dia e vai, uau! Não, mas é um processo. Às vezes você precisa de alguma ajuda profissional para executar, para desassociar o seu pai, não sei, às vezes sua própria mãe ou seus irmãos daquele trauma. Às vezes a situação é ruim, às vezes a mãe era um monstro e você, seu pai, seus irmãos sofriam na mão dela e agora cada um tá para um lado. Às vezes era o seu pai, a pessoa horrorosa da sua vida. Você, sua mãe, seus irmãos sofriam e hoje cada um está para um lado. É tempo
de gerar restituição de tudo aquilo que te foi roubado e que ainda está sendo roubado. Não deixe, não permita que você seja impedido de viver, de compartilhar com quem é importante, com quem é essencial e com quem é do seu sangue. Às vezes você está vivendo um trauma horroroso, as consequências de um trauma gravíssimo, e você fala, eu acho que pra mim não tem cura, não tem jeito, mas eu quero te dizer, todo trauma, hoje eu te falo aqui como psicanalista clínico, todo trauma pode ser curado, todo. Por mais difícil que tenha sido, por mais baixo que você tenha ido, há cura, há possibilidade de restauração emocional e psicológica. O processo não é fácil. Mentalmente, o começo pode ser o mais difícil, ou às vezes o meio, ou então o final, porque às vezes o final guarda segredos que estão ocultos na memória. E aquela memória vai fazer de tudo para ficar ali escondida. Então, quando aquilo vem à tona, é uma explosão emocional. Às vezes eu já trabalhei com pessoas em que o estágio final era o mais difícil. Parecia que um monstro tinha acordado, literalmente. Eu já vi situações em que o progresso era extremo, assim, era fantástico. Fantástico. Dava para escrever um livro. Se contar, ninguém acredita. Tanto avanço. E de repente, eu cheguei em um ponto onde eu descobri algo muito oculto. Uma reação, uma consequência de um trauma que gerava um comportamento danoso. E eu toquei naquele trauma. E às vezes a pessoa entrou em crise. Chorou, esperneou. E depois falou, é isso aqui. É isso aqui mesmo. E se permitiu ser curada. Ou se permitiu ser curado. Algumas não quiseram enfrentar esse último gigante. Já ouvi pessoas. Realmente, foi um avanço extraordinário que fizemos até aqui, mas esse último estágio, que eu não lembrava ou eu não sabia, mas eu sei agora, eu não quero enfrentar. Todo mundo tem uma escolha. E o resultado final vai depender daquele indivíduo, de até onde ele estava disposto a ir. Tem algumas pessoas que estão dispostas a correr 100 quilômetros. Outras, não, eu vou mais longe. E algumas dizem, eu quero ir até o fim. Pode cavar, porque eu quero chegar no final. Às vezes você já fez um progresso muito grande no seu emocional, com seu terapeuta, ou às vezes sozinho, mas você parou. Você simplesmente disse, quer saber, não, eu não posso mais. E o motivo do porquê você não pode ser qualquer coisa. Para cada um é uma peça diferente. Mas se é importante e essencial para a sua cura, para a sua vida e até mesmo para o bem-estar daqueles que dependem de você, então eu quero te dizer uma coisa muito importante. Retoma o seu caminho e retoma o seu lugar. Só você, onde quer que você esteja agora, no Brasil ou em qualquer outro lugar do mundo, me ouvindo da sua casa, de um banheiro, eu não sei. Só você sabe aonde você parou. Do lado de fora ou do lado de dentro. E nesse momento, você que simplesmente ficou estagnado,
tem o poder de continuar avançando até a linha de chegada. Para alguns, falta pouco. Às vezes, 10 metros, você está falando, eu acho que eu consigo ver a faixa ali. Eu vejo a faixa branca. Eu vejo e eu tô quase alcançando. Para outros, eu vejo, mas ainda está meio longe. E tem alguns, às vezes até a maior parte dos que me ouvem, eu nem vejo a faixa. Eu nem vejo. Eu nem sei aonde fica o final. Eu não sei aonde ele chega, aonde ele está. E às vezes você fica desanimado porque você vê que a distância é muito grande. São quilômetros e quilômetros e quilômetros que você fala, não, a pé desse jeito eu não chego vivo. Mas eu quero te dizer que independente se você está a poucos passos da cura ou a muitos passos, a distância não é o maior empecilho para a vitória final no psicológico e na estrutura emocional, na autoestima, no autorretrato, naquilo que você pensa a respeito de você mesmo. Algumas pessoas começam a promover resultados com o que elas têm. Ela começa um pouquinho hoje, um pouquinho amanhã. E aquele caminho tão árduo, tão deserto, passa a promover surpresas. Porque durante o processo, alguns são totalmente transformados antes de chegarem ao final. Algumas pessoas vão ficar mais velozes, outras vão ficar mais sábeis, outras mais espertas, outras pessoas vão perceber que não estão sozinhas e vão estar acompanhadas de alguém. Tem outras que não vão ter ninguém. Elas vão estar ali e elas vão olhar ao redor e depois vão olhar de novo e vão falar, será que eu vejo alguém? Será que eu encontro alguém? E eu sei que você gostaria, tem muita gente que gostaria que eu dissesse agora, não se preocupa, vai aparecer alguém para te encontrar, porque sempre aparece alguém para alguém, mas não é assim que acontece. Infelizmente, tem algumas pessoas que não vão encontrar outra pessoa ao longo do processo, porque esse processo é muito individual, vai de história para história, de pessoa para pessoa, de indivíduo para indivíduo, de vivência para vivência. É uma batalha que você tem que enfrentar sozinho. Para os que estão sozinhos, um dia essa solidão vai fazer sentido. E hoje eu não tenho a resposta para te dar. Eu não tenho os porquês, eu não sei quando, mas talvez a grande virada hoje é que sozinho ou acompanhado pode ser questão de meses, semanas, dias, horas, minutos ou até segundos. Pode estar faltando muito pouco para você vencer. Bom, deixa eu fazer um pós-crédito aqui. A minha análise é outra, completamente outra. Eu ia falar da Teresa em si, da personalidade dela, ia falar do William, mas rolou alguma coisa e mudou tudo. Independente disso, eu só gostaria de fazer alguns comentários rapidinhos em relação ao William. Eu não culpo. Eu ia explicar a condição psicológica, a minha opinião, a visão do que eu acho que aconteceu. Eu só queria dizer isso, que eu não culpo. Eu sei que talvez algumas pessoas podem dizer que ele era fraco e tem até gente da minha família que literalmente responsabiliza o William por muita coisa, mas eu não culpo.
Eu literalmente tenho uma visão diferente acerca do que aconteceu e de tudo que ele foi forçado a fazer. E, na minha opinião, na minha visão, a Teresa é culpada de tudo, de absolutamente tudo. A pena para ela é muito pouca e, inclusive, ela deveria ser punida de outras maneiras, incluindo algumas fatais. Então, assim, eu só queria deixar claro isso. Mudou tudo, o cronograma caiu por terra e é até difícil explicar um momento como esse, onde você muda de direção completamente, mas eu espero que essas palavras de alguma forma tenham ido ao seu encontro. Se você quiser saber mais sobre mim, adquira meu livro Perfeito Estranho, já está disponível lá no meu site, ou você pode falar comigo pelo Instagram. Esse livro conta a história de um rapaz chamado Jack Wilbur, que se vê preso em uma terrível maldição hereditária, enquanto ele está enfrentando um serial killer que pode estar escondido em sua própria casa. Esse livro tem mais reviravoltas do que essa história e também tem muitas respostas aqui. Esse livro tem um destrinchar muito importante e uma abordagem psicológica muito interessante. Eu tenho certeza que algumas pessoas vão realmente se encontrar aqui. E o livro vai autografado se você quiser, marcadores, um pôster exclusivo. E você pode me seguir pelo Instagram, Gustavo N Psicanalista. Você pode me seguir pelo Telegram, lá tem áudios, bastidores, coisas muito bacanas, exclusivas e demais. E também, meus amigos, tem um canal de cortes, onde as análises são recortadas, postadas por lá, então tem muito material bacana. A gente se vê no próximo caso e não se esqueça que aqui você sempre vai ter um amigo. Até mais, pessoal! Sabem pelo menos de quantas pessoas eu estou falando? Querem ver o número? Socorro! Socorro! Alguém me ajuda! E há um embate entre a velocidade da van e a velocidade da garota. Socorro! Socorro! Alguém me ajuda! Mas ninguém sai pra fora nas casas. Parece que ninguém está ouvindo. E a garota se esconde atrás de uma árvore.